Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecO, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos aqui ao auditório Armando Nogueira. Primeiro vou fazer um agradecimento. Através da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores dessa edição, em especial a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. E é isso, gente. A gente prossegue aqui a nossa programação com um encontro que é especial mesmo aqui para a feira. Quem conhece um pouquinho da nossa história sabe que essa feira nada mais é do que uma versão, como se diz, superdimensionada. É uma versão em 3 dimensões, em 4, da revista 451, né, que é o projeto que a gente faz desde 2017 e que ganha uma expressão física, enfim, de carne e osso aqui na Feira do Livro. E a revista tem como um dos principais eixos editoriais o corpo de colunistas, né, que atua também aqui. Vocês viram vários deles atuando como mediadores e também daquilo que a gente chama de comitê curatorial, que é um pessoal que ajuda a gente a pautar as mesas, dar ideias, e assim a gente vai oxigenando a própria revista e o debate cultural, né? Tenho orgulho de ter, entre os nossos colunistas, alguns dos intelectuais mais influentes no Brasil hoje, alguns deles com recortes específicos, outros com visões mais abrangentes, mas sempre com uma renovação do pensamento, que é uma obrigação de qualquer revista, né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vamos conversar com os colunistas da 451 e com a querida editora executiva Beatriz Mui-Laerte. É isso, e eu queria, então, chamar ao palco então, a Bia, em primeiro lugar, para subir aqui. Palmas para a Bia, que comanda com mão de ferro a nossa brigada de colunistas. Ela vai fazer a mediação. Eu convido, então, o Renan Quinalha, a Bianca Tavolari, o Paulo Roberto Pires e a Juliana Borges para subir ao palco. Seja bem-vindo. Tudo bom? Bianca, tudo bom? E aí, querida?
Beijinho. Gente, então, é muito orgulho ter eles aqui. Vocês devem ter visto eles já... Quer sentar aqui, Bia? O que você prefere? Como vocês preferem? Tem que deixar claro quem manda, entendeu? Aqui, né? Esse pessoal vai ficando abusado. Já querem me desorganizar todo aqui a nossa... Muito bem. Bom, vocês viram, o Paulo esteve aqui nesse palco com o Luiz Schwartz. A Ju já teve em duas vezes já, né, com a gente lá na mesa sobre a série Adolescência da Netflix. Bianca também ontem com o Paris Marx, aquela conversa incrível. A Bia também já comandou aqui com o Panayotis, o autor francês. E o Renan vai hoje à noite falar com a Mara Moira, não é isso? Sim. Então, é um pessoal que dá pesada. Oi? A Lina Meruane, vai ser quando? Vai ser hoje, Bianca? Hoje ainda a Bianca vai estar lá com a Lina Meruane falando do Chile, que é uma das pátrias da Bianca. E é isso. Então, eu vou deixar vocês aqui com um alerta de, por favor, comportem-se. Certo? Bia, vai lá. Obrigada, Paulo. Obrigado, hein? Bom, todo mês a gente se fala, e é muito bom estar aqui no palco com vocês. E todo mês vocês não me dão muito trabalho, porque são as páginas da revista que eu já tenho garantida, e vocês são responsáveis por trazer o tema. Então, a Bianca está com a gente desde 2018, assinando a coluna Cidades e as Coisas, que ela fala muito sobre cidades e via literatura também, às vezes. Muitas vezes. O Paulo assina a Crítica Cultural desde 2019 e a Ju e o Renan se juntaram aos colunistas em 2023, cada um com a sua coluna. Então, no geral, é isso. Nós, editores da 451, temos que escolher sobre o que vai escrever, mas com vocês que escolhem. Então, para começar, eu vou, Bianca, você como a mais antiga aqui, como você escolhe o tema da próxima coluna? Bom, olá a todas as pessoas que estão aqui nesse auditório. Para mim é uma alegria muito grande estar nesse time. Na verdade, vocês não sabem, mas isso aqui é o ato de fundação do sindicato dos colunistas da 451, por isso que o Paulo foi embora, porque está aqui. Ó, tá olhando. Eu achei que já tinha ido embora. Porque, né, a posição nada como a pressão de classe. Exato. Então, vocês veem que a Bia já começou dizendo que a gente não dá trabalho, né? Já começou assim, tudo mais. Não dava. Exatamente. Mas fiquei impressionada de ser a decana, né? 7 anos. Na verdade, comecei a escrever em 2018 colunas avulsas, e aí, em 2020, surge a seção As Cidades e as Coisas, porque, na época, lá em 2018, o Paulo falava assim, não, você tem que ter uma coluna que todo mês você escreve, uma sessão que você convida alguém. Eu falei, imagina que eu vou fazer isso na minha vida, todo mês, ler um livro, resenhar, ainda ficar editando textos de pessoas. Ele falou assim, então, mas você já está fazendo, você não tem um nome. E daí eu aceitei, em 2020, foi criada a seção As Cidades e as Coisas. Mas, né, a partir da pergunta da Bia, acho que tem uma coisa de... a revista, ela dá para a gente, eu estou falando nosso, mas, enfim, depois, se vocês quiserem comentar, mas dá para mim, especialmente, um lugar muito privilegiado de olhar quais são os livros que estão saindo, de maneira muito... intrínseca na dimensão do mercado editorial, mas também olhar quais são as pautas que eu acho que são interessantes, e eu tenho a oportunidade de escrever sobre os livros que eu quero escrever e também de convidar pessoas. Então, todo mundo que está à minha volta, né, que estuda temas de cidades, eventualmente recebe um livro ou recebe um chamado dizendo, na minha mesa, daqui a um mês, por favor, um texto. Mas acho que tem uma coisa também de poder escolher livremente os textos que eu gosto, e esse nome, As Cidades e as Coisas, tem uma razão de ser, depois eu conto, mas ele é bom porque também ele me deixa falar sobre qualquer coisa, porque livros de literatura sempre têm cidade. Pode ser uma cidade real, pode ser uma cidade fictícia, pode ser uma não cidade. Então, eu puxo para mim, num magnetismo grande, os temas que me interessam naquele momento. E vocês sempre topam. Então, essa é uma alegria. Bom, gente, boa tarde a todos, todas e todes. Prazerzão estar aqui com todo mundo. Então, a coluna que eu tenho na 451 chama Perspectiva Mefricana. Então, acho que ela já um pouco anuncia o recorte que a gente quer dar na coluna. Mas eu me sinto muito livre assim, para tanto escrever, propor textos que me chamem a atenção. Então, esse ano,
o Amaury, né, que é quem edita meus textos, às vezes Bia também edita. Comecei sendo editada pela Bia. Ele sempre topa assim as loucuras que eu proponho. Então, esse ano eu falei, eu quero ler mais autores latino-americanos, caribenhos, né? Então ele falou, vamos lá, vamos pensar então por onde a gente pode ir com esses textos. Então, às vezes eu indico algo que eu li, achei muito interessante. E aí tem a dificuldade, às vezes, desse desafio que a gente se colocou esse ano, porque a gente começa a procurar o que está traduzido, né? A gente já começou com alguns textos que não estão traduzidos para o português, mas talvez assim, vamos colocar lá, né? Vai que uma editora se empolga e aí traduz esse autor, essa autora para o português brasileiro, né? Então, acho que no caso da minha coluna foi muito essa questão. Então, como trazer autores e autoras negros da diáspora, autores e autoras africanos para essa conversa na revista. Então, a gente vai pensando muito a partir disso. São muitas coisas que eu vejo e acho que é interessante falar. Também tem uma troca muito grande. Eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum problema com correção no meu texto, com sugestão. Assim, na verdade, eu me sinto meio estranha quando não corrigem meu texto. Eu falo, tem algum problema aqui, né? Eu escrevi uma grande bobagem, porque eu acho que tem muita colaboração, né? Acho que quando a gente escreve um texto, tem essa ideia de que a gente escreve sozinho, mas não é verdade, né? A gente escreve em diálogo, né? Então, também me sinto muito livre para propor e gosto muito das propostas também, né? Que são enviadas para mim, sempre pensando nesse objetivo que a gente pensou para a coluna. Então é isso, eu me sinto muito em casa, assim, bem à vontade, na verdade. Eu quero deixar aqui registrado que eu fiz um pedido de texto para a Ju e ela nunca escreveu, que é um texto sobre as referências literárias do Harry Styles. Ela sabe demais disso. Ela gente, sabe demais. E ela nunca escreveu. Bianca e Natália. Nath Alexandrino também me pede. É verdade, gente. Eu consegui já emplacar Beyoncé. Tá? Mandei para o Amaury, ele gostou. Falei, vamos embora, vamos falar sobre Beyoncé aqui. Mas, sei lá, vamos ver se o Harry lançar um próximo álbum. Aí tem um motivo para a gente falar sobre isso. Mas, realmente, gente, ele tem muitas referências muito boas literárias. Susan Sontag, uma galera. Então, vale a pena. Bom, boa tarde, obrigado a presença de vocês aqui. Estou em casa também. E eu acho que a 451 tem, para mim, a Bianca 7 anos e eu 6 anos, né? Estou desde 2019. E aí é preciso contar uma história muito rápida. Eu estava como colunista na revista Época, que no seu último suspiro, na sua última reorganização, e um dia antes, na sexta-feira antes da eleição de 2017, eu publiquei uma coluna chamada Diante do Fascismo. E, na segunda-feira, eu fui demitido. É tão clichê que chega a ser ridículo. O que não é clichê é que, na segunda-feira, eu fui demitido e, na segunda-feira mesmo, o Paulo Werneck ligou para mim e falou assim, escuta aqui, vamos lá? Vai começar ou não vai? Foi isso. E eu pedi um tempinho para digerir esse episódio, e, em março do ano seguinte, eu comecei. Então, quer dizer, eu saio de um momento de efetiva censura, porque é isso, que o nome é esse, né? Para um momento, desde então, de total liberdade, total, absoluta liberdade, né? Então, mantendo essa rubrica que ele inventou, crítica cultural, que para justamente ficar à vontade de propor... eu vim com a pilha da revista de fazer esse semanal, então, durante anos, eu fiquei fazendo quinzenal na 451, que é uma loucura completa. Agora, eu estou num ritmo humano, ou seja, de uma coluna por vez. Mas a ideia, pelo menos do meu ponto de vista, é sempre que possível, falar de livros, mas, ao mesmo tempo, sempre que possível, não falar de livros, ou seja, falar de alguma coisa que seja adjacente aos livros, porque eu acho que a gente precisa
É aquela história, a literatura é sério demais para ficar na mão do escritor, né? Então a gente precisa colocar alguma provocação ali em torno da literatura. E como disse a Juliana, é isso, tentar às vezes sensibilizar editores, isso é uma grande função, né? De falar de livros que não saíram aqui, eventualmente, às vezes. Claro que isso não pode ser assim, porque você tem que fazer uma coluna que as pessoas procurem para ler e dialogar ali, mas também, às vezes, é muito útil você escrever sobre coisas que não saíram ainda, porque você empresta um pouco para o leitor um olho para outro lugar, né? E, quem sabe, né, propõe coisa. Então, é isso. Desde então, é um exercício de liberdade total, o que eu tenho a plena consciência de que não é pouco. E também eu tenho a plena consciência de que não impede que a gente organize o sindicato dos colunistas da 451, que, a partir de hoje, vai tornar a vida deles bem mais difícil. Bom, boa tarde a todo mundo. Uma alegria estar aqui do lado de vocês, enfim, para essa conversa. Eu sou mais novato, né? Também cheguei mais recente junto com a Ju na revista, já era um leitor, mas foi quando o Paulo me liga para trazer essa proposta de uma ideia, né, de uma sessão voltada para o que seria uma literatura LGBTQIA+, e que é enfim, controversa a ideia de uma literatura, porque não é um gênero literário, não há um recorte específico, mas ele traz essa ideia de tematizar na revista, aí ele falou algo mensal. Aí eu já falei, mas, Paulo, né, será que vai ter todo mês alguma coisa para fazer sobre esse tema? E eu desconfiei ali, achava que não tinha isso em 2023. E hoje, assim, chego em casa 4 livros semanalmente, 5, assim, e ideias, e que vem, né, do próprio Amaury, da Bia, do pessoal da revista. Mas também eu vou acompanhando muito, né, eu circulo muito, eu sou um professor universitário, estou em bancas sempre de mestrado, doutorado, vendo o que está sendo publicado, e fico rodando o Brasil, aí sempre topando palestra, conversas, então acaba que eu vejo as coisas sendo produzidas também, e isso me ajuda tanto a ver o que está sendo publicado como possíveis livros para entrar nessa sessão, como também para convidar pessoas, né? Eu fiz uma mentoria com a Bianca quando eu entrei, ela me mentorou, foi falando, faz gaveta, chama mais de uma pessoa, vai fazendo, porque o povo não entrega no prazo. Isso eu já sabia, né, que isso já é normal na nossa vida de gente que escreve, ninguém respeita prazo, mas a revista tem prazo para fechar, né? Então a gente tem que garantir o texto ali na coluna. Então foi um processo super bacana, né? E tem sido muito legal essa experiência. Não tinha uma experiência tão próxima, né? Eu sou um leitor de literatura, mas sempre fui, assim, sempre gostei, mas isso, topei o convite até naquele momento porque eu sabia que ia me forçar a ler mais. Então, eu fico lendo só dissertação e tese, texto chato acadêmico, aí você pelo menos sai um pouco, ainda que seja numa área que eu acho que esse campo transdisciplinar aí de gênero e sexualidade, que é um campo que eu tenho tentado colaborar para consolidar no Brasil, que em outros lugares ele já é mais avançado, né, e passa por ficção, por não ficção, então tem uma abrangência grande aí de temas tratados, e a sessão chama Livros e Livres, para quem não conhece, que é uma brincadeira com todos e todes, né? E aí o Livres tem a ideia também da liberdade, enfim. Então, foi como a gente batizou essa sessão lá atrás e ela está até hoje aí acontecendo mensalmente na revista. E eu lembro que, quando você entrou, Renan, você sugeriu esse título, Livros e Livres. E eu lembro que eu ficava, mas os leitores não vão entender. E a gente ficou discutindo e você defendeu. Então, estamos aí com Livros e Livres. Funciona, né? Funcionou, o pessoal tem entendido. E, Ju, eu lembro também... Acho que sim. Você também... Eu ia pedir para você contar um pouco. Você escolheu esse título também, Perspectiva Mefricana. E você traz, às vezes, literatura, mas também, horas, textos de não ficção. E como é que você geralmente tem uma agenda? Você pensa nesse equilíbrio ou acaba sendo uma coisa mais espontânea do que você está com vontade de ler num determinado mês? Então, no começo, era uma coisa mais, confesso, aqui mais freestyle, assim, sabe? Uma coisa mais, o que eu estou com vontade de ler. Mas aí também foi isso. Eu conversei um pouco com Bianca. Acho que vocês também me ajudaram muito, assim. Acho que eu tive essa conversa com você também, né? Vamos tentar pensar, programar, tentar pensar outros textos. Então agora eu acho que eu ainda não estou disciplinada com o prazo. Vou confessar que vou me entregar e já pedi desculpas públicas para o Amaury. Não comprometa nosso sindicato, Ju. Pedir desculpas públicas para o Amaury sobre isso, mas eu já estou mais disciplinada no sentido de tentar antever assim, um pouco as coisas, então tentar planejar um pouco. Isso dá um certo desespero, porque a gente, a princípio, fala uma coluna por mês, a gente fala, será que a gente vai conseguir ter ritmo?
E aí a gente começa a ver a quantidade de coisas que são lançadas também. Então, você fala, nossa, em um ano eu não vou dar conta, porque são 12 textos, né? Então, assim, não vou dar conta dessa quantidade de coisas muito legais para se falar. Então, hoje eu já fico um pouco mais antenada. Eu já tenho textos guardados, assim, também, que são um pouco uma perspectiva um pouco atemporal, sobre temas mais amplos. E aí entrou como parte da minha rotina mesmo. Então, eu tenho... hoje, como eu tenho um trabalho que me demanda viajar, uma série de coisas, e também produzir, escrever, então eu tenho na minha semana, na minha agendinha lá, as horas 451, sabe? Então, são as horas que eu vou procurar nas editoras, então dou um giro nas editoras, dou um giro no que está sendo dito, às vezes grupos também que a gente tem feministas, que às vezes uma ou outra manda um texto e fala assim, vai ter um livro tal que vai ser lançado, então já meio que guardo aquilo. Então, comecei a ter uma rotina mesmo para pensar isso. E aí eu tenho uns 2 ou 3 textos assim meio que ali, né? Se precisar, deu um desespero assim, fala, tem esse texto aqui que estava guardado e que eu acho que é interessante falar sobre isso. Mas eu também converso muito com vocês da 451 sobre... Eu peço também muita indicação, né? Acho que você deve saber disso, né? A Ju está pedindo indicação e tal. Eu peço muita indicação também, porque eu sou de fato uma pessoa muito ansiosa e insegura. Então, eu fico assim, será que a rotina que eu tenho, será que né, a busca que eu estou fazendo está dando conta? Será que não chegou algo mais interessante na revista que pode enriquecer o debate, né? E, para pensar o nome também, Perspectiva Africana, a gente conversou, foi uma troca também, né? Eu propus isso, mas eu lembro que a gente ficava assim, qual vai ser o enfoque? Será que a gente vai focar só autores negros e negras? E a gente não queria que fosse só sobre autores negros e negras, né? Mas a ideia de Perspectiva Africana anuncia esse olhar, né? Então, mesmo que não seja um autor ou uma autora negra, um negro, africano, o que seja, mas a perspectiva que vai fazer a leitura sobre esse texto tem um acúmulo aí, que é um acúmulo que vem dessa intelectualidade negra e que a gente resolveu emprestar da Lélia Gonzalez, meio que com um empréstimo em homenagem, né, para Lélia Gonzalez, do que é esse olhar americano, né, que é um olhar que se entende, que não romantiza a África, que não romantiza a experiência afrodiaspórica, mas que entende o seu lugar de contribuição também sobre essa experiência no mundo e que vai trazer, obviamente, com esse recorte literário, né, essa contribuição. Então, é um pouco assim, né? E hoje eu tenho meus diazinhos lá. Geralmente são terças, quartas e quintas. Eu separo 3 horas desses dias, que são os dias 451. Assim, aí eu fico só pensando no texto, pensando no livro, tendo ideias, enfim. Também ficando meio louca para poder ter que ser criativa, né? Então, é um pouco isso. Não sei se respondi, né? Eu já quero deixar registrado que 2 colunistas da 451 falaram que tiveram mentoria comigo. Eu estou pleiteando aumento de salário. Já é importante deixar aqui, trabalho voluntário. Foi 2023, Bianca. A gente está precisando novos já, uma nova safra. Paulo, você acha que daqui é quem está fazendo crítica cultural há mais tempo, já que a gente está abrindo o jogo, acho que você também é o mais ácido dos nossos colunistas aqui. Então, eu queria te perguntar, como é que você vê hoje o ambiente da crítica e quanto cabe de acidez em uma crítica? De doce abaixo da vida, né? Aquela coisa. Então, não, eu acho que de vez em quando sou bastante. Não, mas eu acho que é uma questão. E falando sério, eu acho que é uma perspectiva voluntário isso. Tem que ter o cuidado para não virar o resmungão de plantão, que às vezes eu sou mesmo, assim, mas eu prefiro ser o resmungão de plantão do que ser o gente boa de plantão, assim, porque já tem muita gente boa, a concorrência é enorme, né? Então, assim, e eu acho mesmo e continuo achando que a gente vive num momento muito, muito, muito entediante. Muito entediante. Não que nos faltem coisas para pensar. Quer dizer, a vida não é entediante. É entediante como a vida se reflete
nas discussões críticas. Parece que está tudo bem, parece que está tudo tranquilo, que a literatura é para ser pensada, as suas questões de linguagem, é também para ser pensada as suas questões de linguagem. Mas os livros estão no mundo, e o mundo é um horror, né? E os livros interagem com o mundo, né? Então, o que eu procuro fazer, na verdade, é tentar um pouco essa má vontade, essa má vontade voluntária, assim, uma má vontade crítica, né? E é uma coisa que eu acho que é importante e que eu vivo conversando com o Paulo e vivo conversando com as pessoas, que a gente não se converta nunca, jamais, tem que se policiar para isso, para não ser uma publicação crítica e não um clube, né? Então, que a gente seja a famosa, né? Quando a New York Review of Books começou e depois de um certo tempo se tornou uma publicação muito prestigiada, e vai uma crítica diz assim, New York Review of Each Other Books, né? É New York Review dos livros uns dos outros, né? A gente tem que ter um maior cuidado para não virar 451 de um dos outros. Tem que ter um maior cuidado, tem que estar vigilante o tempo inteiro, porque não se faz, eu acho, reflexão com gentileza. Desculpe. Assim, a gente faz muitas coisas com gentileza, torna a vida melhor e tal, educada e tal, assim, mas escrever não é muito... É um ponto difícil entre ser o chato, né? Eu não gosto de nada, também não sei. Mas a pecha de não gostar de nada, eu acho preferível a gostar de tudo, né? As pessoas que acham que todos os livros são interessantes, tudo é importante, não é. Não é, porque é mentira. Entendeu? Não é. Tudo vale a mesma atenção. Não é. Não tem um autor melhor que o outro. Tem autor melhor do que o outro. Não tem autor melhor do que o outro. Tem autor bom e tem autor ruim. Tem autor ruim publicado. Tem autor bom não publicado. E dizer isso não é bom para festa. Para uma recepção, não é bom. Para o Natal também não é bom. Assim, coisa assim. Mas, não sendo a função primeira nossa dar festas, ou festas de Natal, eu acho que a gente tem que ser um pouco desagradável mesmo. Então, a Bia disse que eu sou o mais ácido. Eu acho que um pouco por temperamento, mas também eu acho que deve ser levado, eu acho que eu procuro fazer isso também, deve ser levado com um pouquinho de bom humor também, entendeu? Que, ao mesmo tempo que você tem que olhar que as coisas não são ótimas, mas que também, né, vamos rir um pouco, vamos aprender a rir das nossas próprias coisas. Então, o que eu acho que o espaço importante para uma crítica cultural é ressaltar essas fricções, e não ressaltar o que vai bem. O que vai bem nós sabemos, nós nem falamos nada porque vai bem, mas ressaltar o que vai mal. Acho que é isso. Vou estender também para os outros. Acho que é isso. A gente discute muito os limites do humor. Acho que esse é um debate extenso. E, às vezes, a gente não fala do limite da crítica nem para o positivo e nem para o negativo. Vocês acham que a crítica tem limites? Eu acho, mas eu vou explicar por quê. Não é no sentido de proibir o debate. É que eu já... enquanto o Paulo falava, eu lembrei de uma situação que eu passei esse mês, assim, que eu li um livro que, de fato, é muito bom, mas tinha trechos assim meio complicados e eu precisava escrever sobre o livro. Eu fiquei, meu Deus. Fiquei, não com medo de fazer a crítica, mas tentando encontrar o tom da crítica, né? Eu acho que tem essa questão... Eu acho que uma boa crítica é uma crítica que não busca destruir um livro, mas ela busca o diálogo com esse livro. Então, você vai criticar aspectos que você pode, né, em resumo, dizer é ruim, né? Mas acho que você não precisa escrever é ruim tão explicitamente, né? Acho que você tem que propor o diálogo com o público que vai receber aquela obra e até mesmo com o autor que escreveu aquilo, né? Então, eu acho que eu consegui me sair bem, no caso, que eu não vou dizer aqui, senão vou dar spoiler sobre o que é, mas eu consegui me sair bem de colocar esse contraponto, né? Então, a editora gostou, então acho que está tudo certo. E de colocar esse contraponto no sentido de, mas tem outros aspectos que são interessantes aqui nessa obra, tal, discordo dessa... Tem uma divergência aqui, mas a gente caminha nesse sentido. Então, quando eu falo de limite, não no limite do que a gente não poderia criticar, de que a gente não poderia criticar as coisas. Mas eu acho que há uma questão do tom
da crítica, né? Eu já li críticas que eu falei, não precisava disso, assim, né? Acho que concordava com quem escreveu a crítica, de que aquele texto que estava sendo analisado não era bom, tinha uma série de... era superficial e tudo mais, mas eu achei o tom muito agressivo. E eu acho que a gente já vive num ambiente extremamente violento, extremamente polarizado, e eu acho que o papel do crítico é, sim, apontar questões, mas eu acho que você pode apontar questões com uma certa classe, assim, né, digamos. Dá para, no sentido de promover a discussão, de colocar que aquela tensão, bem no sentido de Audre Lorde, assim, né, de que a discordância, aquela tensão, ela vai propiciar outros debates, vai fazer avançar a discussão, né, vai fazer com que determinados autores comecem a, sei lá, refletir de que não dá para a gente sair publicando qualquer coisa de qualquer jeito, né, sem fazer uma leitura, sem se aprofundar sobre temas, ou sem se aprofundar sobre forma e sobre conteúdo da obra que está sendo escrita. Então, quando eu falo de limite, é nesse sentido, porque eu sou super antiproibicionista, eu sou super vibe antipunitivista, mas eu acho que tem o tom para a gente fazer isso. Eu acho que o humor é uma boa, né? Um humor. Eu gosto muito dos textos de todos eles, né? Muito dos textos do Paulo. Assim, eu gosto dessa ironia, né? A fina ironia machadiana ali das coisas. Eu acho legal um pouco de sarcasmo nas coisas. E é isso. Acho que você traz uma crítica justamente nesse sentido, propor o diálogo, né? Propor, explicitar aquela tensão para a gente dialogar e tentar enfrentar esses problemas, esses dilemas. Eu acho que para uma crítica literária tem que ser na mesma pegada também. Então, eu acho que ainda não escrevi nada na 451 que necessariamente eu colocasse assim. Não, acho que já teve, sim. Lembrei agora de um texto que eu coloco um parágrafo que eu falo, mas tal ponto, né? Mas eu faço de um jeito, eu tento fazer de um jeito ainda nos limites do respeito ali com o autor e com a autora. Eu concordo com as ponderações, tanto que Paulo traz quanto o Ju, assim, e acho que, no caso da minha sessão, eu só levo para a sessão, ou para pessoas que vão colaborar, coisas que eu acho que vale a pena, efetivamente. Ou seja, se são textos muito imprestáveis, coisas que não daria... não vale a pena divulgar, ou seja, então a gente já perdeu um tempo vendo aquilo, analisando, fazendo triagem. Isso aqui já não dá, né? De muita coisa, como disse Paulo, muita coisa ruim é publicada. É muito bonito ver que o mercado editorial brasileiro floresça, cresça, traga novos temas, questões e universos, mas vem muita coisa ruim junto, né? Ou seja, não é tudo muito bom. Então, pelo menos não é tudo muito bom sempre. Então, eu acho que é isso. Você já chega com... E aí, quando vem, é isso. Eu também pondero e trago. Eu acho que, assim, não tem um limite, mas eu acho que é isso. Talvez um tom, um modo de trazer, que eu busco efetivamente trazer o diálogo, tentar, né, ver aspectos que são ressaltados ali de positivos, né? Os textos são curtos, né, na revista relativamente, então a gente tem um desafio sempre de fazer análise de uma obra de 500 páginas, né? A minha coluna desse mês de junho agora foi sobre 2 livros, Babado Forte, da Érica Palomino, e o do Camilo Rocha, que é o Batistaca, 2 livros que falam sobre noite, e aí, né, noite é, de uma maneira ampla, um tema também LGBT, ou seja, do fervo, dos lugares de dança, de pegação, etc. E aí eu analiso 2 livros que são livros enormes, né? Essa nova edição do Babado Forte é um catatal. Muito difícil num texto curto, né? Então, é um pouco você trazer um pouco de impressões de leitura, aspectos que você destaca, aí, nesse sentido, você vai dar umas alfinetadas de algumas coisas que você acha que não foi, né, que estavam faltando, lacunas, ou aspectos que você não considera tão bem aprofundados, abordados, e outras coisas que você vai destacar. Mas eu também busco manter um certo equilíbrio ali, e o que eu levo é, efetivamente, algo que eu acho que vale a pena, né, ser falado sobre e ser divulgado. Bom, acho que eu acrescento essa conversa, que, para mim, tem uma diferença grande de uma crítica normativa, no sentido de esse livro é ruim, né, ou não gostei, e uma crítica como sintoma. Acho que são livros que são muito ruins, mas eles são sintomáticos do momento que a gente está vivendo, e eles merecem a crítica justamente porque a ancoragem deles mostra para a gente alguma coisa que a gente não está vendo. Então, no caso das cidades, tem vários livros, né, que eu resenhei que eu não gostei,
Mas o ponto, para mim, não é gostar ou não gostar, né? É a importância para o debate de que ideia que eles trazem e como tem que ser essa ancoragem. Então, eu faria essa diferenciação, que, para mim, é importante, e nesse sentido de que, se vai para a coluna, se vai para a sessão, é porque merece a atenção, né? No mundo que a gente disputa a atenção o tempo inteiro, né? Não faz nenhum sentido resenhar um livro por resenhar, se ele não é sintoma de nada, se ele não oferece nenhum ponto de ancoragem para a gente fazer uma reflexão, então ele não merece a nossa atenção. É um pouco assim que eu me movimento na coluna. A gente, na 451, às vezes é isso. Tem uma dificuldade que a gente pauta pessoas para resenharem um livro, e aí a pessoa, depois de um tempo, escreve, fala, eu li, eu não gostei, não quero fazer a resenha. E é um desafio, porque o meu chefe está aqui, ele fala, a gente tem que ter mais críticas, resenhas críticas. Assim. Já que vocês estão formando um sindicato, o que vocês sugeririam para que a gente consiga trazer mais a crítica que gere atrito, que gere essa tensão? Dá mais espaço para o Paulo. Ele faz resenha da resenha, né? Ele contesta a resenha que aparece na revista. Então, mas ele vai me dar trabalho, porque ele não vai entregar no prazo. Bom, aí já é outra história. Eu entrego. Não você. Dou para o Paulo esse. Eu achei que era para o meu. Imagina dar mais espaço para o chefe na Constituição do sindicato, Bia, não? Eu estou de acordo que eu vou ter um cargo esse e quero aumentos. Mas eu acho que tem uma coisa assim que não é no plano do gostar ou não gostar. Eu acho que esse, para mim, é o ponto. Eu acho que quando a última resenha polêmica que o Paulo escreveu, né, comprida, longa, de 2 livros, né, importantes, né, discutindo, né, a ideia de ser trânsfugo de classe ou não, de uma literatura que está aparecendo agora. Eu li ela, e daí você conta, Paulo, como ela é um sintoma do que a gente está vivendo, de uma representação do que é ascender socialmente e como isso aparece na literatura. Então, merece a atenção porque tem uma dimensão sintomática do que a gente está entendendo como classe e como a literatura está refletindo isso. Então, me parece que tem um lugar importantíssimo da gente discutir nesses termos. Mas acho que então é menos gostar e não gostar. Eu acho que é mais uma coisa do tipo, o que esse livro conta para a gente, né? Pensando, né, o Renan e eu somos professores universitários, né, e os dois do direito, que eu acho que também é um movimento não comum, né, para quem é professor de direito transitar nas discussões literárias e de livros. Então, a gente está nessa posição que é interessante, para dizer o mínimo. Tem uma coisa também que, quando você recebe resenha de acadêmicos, também uma coisa... tese, argumento, primeiro ponto, segundo ponto. Então, também acho que gera para a gente uma coisa que eu tento trazer de volta para a academia, que é nós, acadêmicos, enfim, né, Paulo também é professora, a Ju também é pesquisadora, né, a gente tem que escrever livros que as pessoas gostem de ler, né? Livros e textos que as pessoas gostem de ler, e isso na academia é uma coisa que deixou de existir, né? A gente não pensa, a gente pensa na clareza do nosso texto, a gente pensa na clareza do nosso argumento. Estou fazendo aqui a divisão porque Ju e Paulo são da literatura, Renan e eu não, né? Assim, de formação. Então, pensar um texto que se goste de ler e que tenha elementos para a gente avançar na discussão. Então, eu iria por aí, que a gente qualifique o que é não gostar de um livro. Eu ia entrando um pouco nesse ponto que você falou, Bianca, da academia, e da sua atuação e do Renan também como advogados, e você falando muito do debate de cidades, e Renan, LGBT. Como é que vocês veem o impacto desse jornalismo de livros nas políticas públicas dessas áreas que vocês são mais fortes? Assim, vocês veem repercussão? Isso impacta em política pública? Eu acho que sim, Bia. Esse campo, né, enfim, tanto de política pública, como de direitos, como de livros sobre questões LGBTQ+, é muito recente. Evidente que você pode ir lá no Bom Crioulo, você pode pegar umas obras do século XIX, esparsas, 20 e tal, identificar um personagem, uma pessoa que vive em desacordo com norma de gênero, de sexualidade padrão, mas fato é que esse movimento mais consolidado é após os anos 2000. Né, assim, você vem desde os anos 60, ondas de liberação sexual, movimento mais organizado, tal, mas a institucionalização disso no mercado literário, no campo cultural, de modo mais visível, de modo mais consolidado, vem pós os anos 2000, inclusive em política pública. Então, é um campo que também é emergente nesse sentido de produção, né? Então, era impensável, quando eu entrei numa faculdade de Direito há 20 anos, trabalhar essa temática.
né? Não era um tema do direito. E, de repente, o direito antidiscriminatório, que envolve raça, gênero, sexualidade, idade, deficiência, se torna um tema do direito, que é muito recente. Então, é tudo de poucos anos para cá. Então, eu acho que sim, eu acho que essas áreas se retroalimentam muito, porque as políticas públicas são incipientes também, né, e precárias nessas áreas. A gente está vendo várias idas e vindas, aí, refluxos e retrocessos no mundo todo. Então, quando avança um pouco, né, se a gente falar no Brasil, o casamento homoafetivo é de 2011. Estamos falando de 15 anos de um direito básico, elementar, que parece que é desde sempre. Não, isso aí tem 15 anos, está datado, né? Então, é muito recente e acho que, de alguma maneira, dialoga justamente com essa profusão de trabalhos, e aí a Ju trouxe isso um pouco, né? Que não é também na sessão, que não tem essa definição no começo, eu falei que é controverso, não tem uma literatura LGBTQIA+, né? São os autores LGBTQIA+, são personagens, são enredos, tramas, histórias que envolvam, né, uma coisa queer, de desajuste, de crítica social. Então, é amplo também ali do ponto de vista do que entra, mas eu acho que tem um diálogo grande. Eu tento trazer, inclusive, livros, né, claro que mesclando, porque, como é um campo bem interdisciplinar, tem mês que é um livro do direito, outro livro da ciência política, aí vem uma ficção, aí vem... Eu tento sempre mesclar essas coisas também. E, como disse Bianca, eu acho que quando vem textos de acadêmicos, às vezes, dos nossos campos, né, que é o pessoal da ciência política, ciências sociais, direito, aí vem aqueles textos duros, assim, a gente então trabalha na edição de diálogo para deixar o texto mais gostoso de ler, né? Enfim, como a Bianca falou. Mas é isso, eu acho que tem um diálogo grande, sim, e que tem sido, me parece, bem importante para qualificar, inclusive, política pública, produção, interferir, né, do ponto de vista das decisões judiciais, né? É importante esses livros que circulam, viram doutrina, e a gente trazer mais luz para determinados trabalhos, né, dar mais divulgação para eles, isso eu acho que tem um papel importante, assim, de fazer as ideias circularem mais, sem dúvida. Bom, pensando aqui da minha parte, eu vejo a resenha como uma conversa ampliada. Então, assim como eu vejo a minha aula é uma conversa ampliada, mas a resenha é uma conversa ampliada para gente que eu nem consigo imaginar quem lê. E eu gosto de momentos de conversa ampliada nesse sentido, e eu acho que elas chegam em elementos de ancoragem em políticas públicas. E estava pensando aqui, enquanto o Renan falava, que, no caso da sessão As Cidades e as Coisas, teve os primeiros mapas na pandemia, com as dimensões específicas de São Paulo, com os dados do DataSUS, saíram na revista, que foi o Aloysio Marino que produziu os mapas, a gente deu na época. Então, já tinha uma visão de pensar a cidade, pandemia, política pública de saúde, colocada na revista com um olhar cartográfico. A outra coisa, né, outro texto super interessante, que até a gente comentou ontem, porque o vereador Nabil Bonduque estava aqui, que eu batalhei durante um ano para ele entregar a resenha do São Paulo nas Alturas, do Raul Justilores. Me parece super importante para a nossa discussão sobre representação de cidade, densidades, e uma disputa importante que se dá não só no campo acadêmico, mas também no campo da política. Então, me parece que sim, tem aqui uma coragem, mas se o Renan fala que os temas LGBT seriam impensáveis há 20 anos atrás, né, quando a gente fez faculdade junto, né? O Renan, meu veterano. Mas quando a gente estava um pouquinho mais velho, quando a gente estava na São Francisco juntos, isso é muito impressionante, porque os temas de cidade, quando a gente pensa temas específicos do direito, função social da propriedade urbana, regulação de planos diretores, zoneamento, ele ainda é completamente invisível em graduações de direito, né? E é só um tema pouco importante, né? Propriedade, né? Assim, quase nada importante para o capitalismo. Então, tem ainda essa invisibilidade que eu acho que as resenhas e que os textos podem dar uma sensibilidade para a gente começar a pensar, ainda que não tenha uma dimensão direta de impacto, assim, mas acho que tem uma sensibilização nessa conversa ampliada, assim, que eu vejo. Paulo, ontem aqui nesse palco na mesa com o Luiz Schwartz, você comentou do papel do editor, assim, da importância em influenciar o debate intelectual. Como colunista, acho que isso também é muito forte. Como é que você vê esse seu papel como colunista na 451 hoje? Eu acho que, como em todos os lugares, é um papel restrito. A gente tem que ter noção do tamanho, né, da gente, ou seja, que se escreve em muitos lugares diferentes, muitas coisas diferentes. Mas a minha perspectiva, e eu faço questão de ter perspectiva, ter lado, ter coisa. Eu não sou doisladista, eu não sou coisa. Então, eu convido as colunas. Eu pretendo que seja uma conversa, mas se o leitor tiver
não me exija um ponto neutro, que ele não vai existir nunca, né? E o que eu acho que o que a gente pode influir, no momento, sendo em literatura ou em não ficção, que eu também escrevo às vezes, pelo menos do meu ponto de vista, é mapear um grande processo de reação, um processo muito forte de reação a tudo, de reação a todo tipo de conquista social, de reação a todo tipo de transgressão, há um processo de reação difuso na sociedade e que aparece em tudo, aparece na cultura, aparece na música, e que eu vejo cada vez mais com duas colunas atrás eu abordei isso sobre cultura de cancelamento, essas coisas, e eu vejo uma coisa, cada vez mais a manifestação da profunda injustiça dos vencedores, né? Estão sempre injustiçados, são pessoas que ganham a vida inteira, estão sempre ganhando, estão sempre do lado que ganha, estão sofrendo muito, porque não se pode falar qualquer coisa, que chato, né? Não se pode fazer piada racista, é muito desagradável isso, né? Por que você não pode fazer uma piada com hidrocefalia? Imagine, é uma coisa tão ruim. Então, haja paciência para isso, entendeu? Não precisa, aí eu discordo de vocês. Eu não acho que tem que ser bem educado. Eu acho que, porque isso é a suprema falta de modos, isso é uma afronta. Mas aí é combate ao fascismo, né, Paulo? Mas aí é poucas ideias. Mas né? é o tempo inteiro. Mas é o tempo inteiro. E eu acho que isso se manifesta em pequenos detalhes, né? Nas pequenas reações. Acontece que as pequenas reações estão se tornando e estão se consolidando como uma grande reação. Então, para todos os lados, você tem reação. Eu ontem destaquei aqui na conversa com o Luiz Schwartz, quando a Companhia das Letras fez um pronunciamento público assumindo, né, a candidatura, o voto no Haddad, depois assumindo o voto no Lula, dizendo que estava fazendo isso porque estava vendo que o outro lado estava uma coisa muitíssimo complicada. Isso não é pouco fazer isso, quando a gente sabe que editores brasileiros muito poderosos estavam na Feira de Frankfurt logo antes das eleições, nos 2 anos, falando que era um absurdo, que a esquerda estavam todos fazendo isso, né? Todos não, mas alguns muito poderosos, pessoas que vivem de publicar livros, de defender ideias, de fazer circular ideias, estavam sendo condescendentes, quando não entusiastas, de um governo que fez o que fez, censurou o livro, que continua fazendo o que faz, porque esse efeito não passou, não vai passar. Então, acho que é muito importante que o editor de livros, do caso, tenha feito isso, e é muito importante que a gente faça isso, porque há reação. E não é inimigo imaginário, é reação concreta, reação absolutamente concreta. É isso. O mundo está chato. Não pode usar certa expressão. No detalhe, nós já vimos onde podemos chegar, né? Então, mais uma vez, eu acho que a gente precisa estar vigilante, e eu acho que os livros também, eu nem sempre estou em cima de livro específico, mas, na maioria das vezes, não se trata de ser prescritivo, né? É bom ou ruim, coisa assim, primeiro, porque nós não temos importância nenhuma. E estou dizendo nós, como crítica, porque não tem mais. Isso é motivo de muito aborrecimento para muito crítico, né? Ser confrontado com o fato de que ele não tem poder nenhum mais. E que crítico não faz vender livro, crítico não derruba a venda de livro. Esquece. O que eu acho ótimo, você está se livrando de um aborrecimento grande, né? É ótimo, né? Mas a gente não tem esse poder, então a gente não deve ser prescritivo. Mas eu acho que a gente deve se posicionar, né? E se posicionar. E eu acho que, olhando assim, com essa perspectiva crítica cultural, um dos horizontes da cultura hoje é a reação. É reação à conquista, é reação à conquista social, é uma reação ampla e que está o tempo inteiro, que está esvaziando verbas de programas, que está dizendo, porque há uma coisa, está chato, né? Aquele niilismo, classe média, estúpido, está chato, né? O mundo está chato. Está chato porque, bom, enfim, não é com você, né? Então, eu acho que a gente deva fazer frente a isso.
o tempo inteiro. A gente tem que... não vamos mudar o mundo, não somos donos da verdade, não fazemos vender livro e não fazemos que o livro pare de vender, mas podemos atrapalhar bastante. Eu esqueci de dar um aviso, a gente recebe perguntas do público, tem pessoas entregando papéis, então quem quiser levantar a mão. E eu vou aproveitar e perguntar uma aqui que já chegou. A Bianca mencionou a resenha do Paulo, que está aqui o nome, mas eu não vou mencionar. E outra resenha que repercutiu na 451 foi a de Salvar o Fogo, que também foi uma resenha bastante, quer dizer, bem crítica e negativa ao livro do Itamar. E a pergunta é: como vocês veem a crítica da literatura negra? Esse conceito tem uma autonomia? A literatura negra é tratada com complacência pela crítica? Não, acho que quem... Eu estava olhando para o Paulo. Não, eu sei, estou brincando. Eu falei, não vou perder essa piada. Claro que não. Bom, vou começar pelo que eu acho disso, né? Eu sou uma pessoa muito crítica, particularmente, a essa ideia de uma literatura negra. Eu entendo se utilizar dessa nomenclatura como uma ferramenta de luta política. Isso eu entendo completamente. Mas, como pessoa que estudou letras, do ponto de vista literário, eu acho um tanto complexo, né? Porque aí a gente cria um campo. Então, estão lá os autores negros, ali a literatura negra, e a gente não se questiona assim, o que é literatura negra, né? Por que um autor negro, uma autora negra, não pode escrever sobre uma protagonista branca, de classe média, né? Aí deixa de ser literatura negra, né? Então, esse debate acontece há algum tempo, né? Do que é literatura negra, se é o tema, se não é o tema, se é quem escreve, se não é quem escreve. Então, eu tenho um certo problema com isso, com essa, do ponto de vista literário mesmo, né? De crítica literária, de teoria literária, tal. Eu sou mais crítica. Não sei se isso é ser conservador ou não, mas eu acho que a gente faz literatura brasileira, né? E a gente não vai falar que Machado de Assis fez literatura negra, né? Machado de Assis fez uma baita literatura, né? E que fala das questões mais profundas do Brasil e não só sobre a população negra. Tem um elemento ali da crítica racial que muita gente apagou por muito tempo, mas que sempre estava lá. Mas sobre literatura negra eu penso um pouco a partir dessa questão. Da pergunta se tem muita complacência, talvez eu seja polêmica também, porque eu acho que tem um pouquinho. Eu particularmente acho. Acho que às vezes tem muita produção de muita qualidade sendo produzida, né? E eu acho que às vezes a gente acaba não fazendo uma crítica mais, vou usar aqui a expressão pesada porque não me surgiu nada assim, né? Mas a gente pode acabar fazendo uma, porque senão vai falar crítica mais crítica, não pega bem. Mas às vezes a gente não faz uma crítica mais pesada, justamente porque a gente tem uma avaliação política do que é o mercado editorial, da pouca abertura para autores e autoras negras, né? Então, eu não vou sair detonando, né, uma pessoa que teve a possibilidade de publicar para uma editora. Mas eu acho que, às vezes, fica uma coisa meio... uma celebração que, quando eu fui mesmo, de fato... E aí, quando eu vou, de fato, ler aquele livro que estão celebrando, tal, eu falo, vou lá, vou ler. Aí me pega alguns aspectos, né? Então, às vezes, por exemplo, algo que me incomoda demais é se eu estou falando particularmente, tá, gente? O negócio é divergir aqui. Mas, às vezes, me incomoda demais, assim, o negócio é muito militante, né? Tem tal, eu falo, cara, isso aqui não é literatura, assim, isso aqui é um ensaio, é uma crônica política, né? Isso aqui não é romance, isso aqui não é, né? Aí eu estou falando que é polêmico porque muita gente pode dizer, mas a literatura pode servir a interesses políticos, né? Vamos lembrar de Brecht, vários outros. É claro que ela pode. Mas, às vezes, eu fico... e eu sempre fui muito... E eu acho que isso é uma coisa positiva, eu sempre fui muito questionada, instigada por professores que eu tive,
no sentido de eu não me limitar a determinadas coisas, né? Então, você não tem que só escrever um texto militante. Você é uma aqui estudante negra de letras, tal, muito louca, estudando grego e latim. Que negócio é esse, entendeu? E aí você não tem que se limitar. Por que você não pode estudar grego e latim? Por que você não pode escrever sobre outra coisa? Por que você tem que escrever sobre uma mulher negra que foi, né, que teve uma vida sofrida e tarará, tarará, tarará. Então, eu acho que tem essas questões. E eu acho que, como tem um discurso, um momento muito forte, uma cobrança muito grande para que se dê espaço para autores e autoras negras, essa falta do tempo, né? Então, assim, ser demandado que a editora publique e tal, isso acaba fazendo com que se perca essa possibilidade de troca e de uma análise de que se aquilo é de fato... A gente falou que não é mais falar de bom e ruim, né? Mas se aquilo de fato é bom ou ruim para ser publicado, né? E eu acho que não tem que ter menos rigor porque um autor ou um autor é negro ou negra, né? A gente tem tanta capacidade. Citei Machado de Assis, posso citar Carolina Maria de Jesus, podemos citar Lima Barreto, um monte de gente, assim, né? Um monte de grandes autores negros. Então, capacidade a gente tem, então a gente pode passar pelo crivo também de uma análise literária mais criteriosa, digamos assim, sobre o que a gente está escrevendo, né? Então, sei lá, gente, eu penso desse jeito, pode ser meio polêmico e tal, mas é como eu penso que tem que ser as coisas, né? Eu acho que a gente tem gente de qualidade produzindo, então esse desespero para produzir não precisa atrapalhar a qualidade do que está sendo escrito e proposto, né? Porque acho que isso, inclusive, acaba se voltando contra a um movimento político legítimo de pessoas negras sobre espaços políticos, né? Porque se é qualquer coisa, se não tem crítica, então isso acaba nos deslegitimando também de alguma maneira, né? Então acho que é isso. Vamos ser criteriosos, vamos ser meticulosos. Tem gente branca que escreve coisa ruim, coisa boa. Tem gente preta que escreve coisa boa e coisa ruim, né? Então é parte da vida, né? E a gente sabe que tem muita coisa positiva e de qualidade. Então vamos dar espaço para essa qualidade. Ganhar o espaço e o reconhecimento que merece, né? Acho que eu penso muito. É por isso que eu não escrevo poesia, por exemplo. Eu não escrevo poema, porque isso aqui é ruim. Eu sou péssima, entendeu? Eu sou piegas pra caramba, tal. Então, eu vou escrever aqui ensaio, crônica, que eu me sinto mais à vontade, que eu sei que eu entrego uma coisinha boa ali e tal, né? E vamos que vamos. Eu só queria fazer um contraponto aí, que essas posições, como a sua, que são as posições muito mais complexas, eu acho, também tem uma sutileza, né, quando você bota no jogo, né? Porque, como eu falei, as reações, a reação está muito preparada. Aí você viu o que a Juliana Borges falou? Que é uma coisa aí que te obriga a escrever de novo. Então, mas eu acho que é isso mesmo. Não hesitar em colocar a posição complexa, mas não acabou. Porque vai vir. Está vendo? A Juliana falou. Então, eu morri de medo, por isso que eu pedi desculpa várias vezes, que eu falei, daqui a pouco alguém vai usar e falar, olha lá, a Juliana falou aquele... Não, gente. Por isso que eu falei, é minha posição. Mas eu acho que é isso mesmo, é colocar a sua posição e reafirmar, e é assim. A mesa também aqui, a gente falou que falaria de jornalismo de livros. E eu não vou ficar com ciúmes demais, mas onde mais vocês têm lido sobre livros, além da 451? E como vocês se mantêm aí com esse radar sempre ligado? Bom, a gente tem que falar bem da Serrote agora? Nossa, é isso? O editor está aqui também. O Paulo Roberto é editor da Serrote. E mais uma pergunta, assim, acho que onde mais vocês gostam de ler sobre jornalismo de livros, e também se tem alguma coisa que vocês têm sentido falta nesse tipo de jornalismo, assim, temas, ou mesmo essa coisa do mais atrito. Eu vou ser muito sincera. Eu dei um tempo da sessão agora, né, por várias questões, mas só o fato de pautar um livro por mês, olhar para frente e convidar as pessoas para escreverem livros, já me toma tudo. Assim, não tem mais muita possibilidade de olhar um pouco para o lado. Eu gosto sempre de dar uma olhada na New York, New York Times, enfim, o que eles estão pautando. Geralmente dou uma olhada, né, nas resenhas também, mas geralmente não gosto de ler muita resenha anterior aos livros que eu estou olhando. No caso de cidades, eu acho que tem
é um pequeno deserto, né? Nessa coisa de pensar os livros de cidade, não porque não tenha muita coisa, né? Mas eu assino várias newsletters tentando pensar nos livros para frente, assim, mas não é me parece um deserto. Não sei se a Ju e o Paulo na crítica literária conseguem enxergar mais, ou mesmo o Renan pensando, né, nessa pauta de livros, assim. Mas para a gente que é professor e professora, a gente já tem que ler uma quantidade muito grande de coisa, então acaba que não precisa ficar com ciúme, Bia, para além da serrote. Acho que assim, tá bem limitada, assim, os meus horizontes. Depois quero ouvir se vocês estão lendo mais coisas. Não, eu tô igual a Bianca aqui, Bia. Estou super contemplado. Eu também não consigo acompanhar muito, não. Vejo, obviamente, coisas do meu campo aí específico, né, que é acadêmico também, tem resenhas aí de outro estilo também, né, enfim, sobre livros, mas de revistas diárias, assim, que circulam muito e que tem uma participação grande de pessoas de várias áreas, de vários campos disciplinares, mas debatendo gênero e sexualidade, por exemplo. Às vezes pesco coisas ali para pedir o livro, falar, acabou de sair isso aqui, mando lá para a Mauri, dá para pedir isso aqui? E aí a gente vai pegando alguma coisa, mas eu também confesso que eu não tenho uma rotina de leitura assim, de jornalismo literário muito para fora da 451, que ela eu leio inteira, todos os meses. Agora, tudo, pode fazer chamada oral, garanto. Inclusive o sindicato gostaria. Aproveitando... Eu também não assim, eu acabo procurando muita coisa me chega assim também. Então eu acompanho uma galera que é de saraus, né, de slams, de coletivos. Então às vezes a turma me manda coisas ou manda de algum autor independente. Estou querendo até começar a falar mais desses, né, autores independentes que se autopublicam e tudo mais. Mas eu ando bem monogâmica, assim mesmo, sabe? Eu leio a 451, no máximo, aí leio a Serrote também, porque, né, já publiquei lá, tal. Então, sempre leio. E aí acabei procurando um pouco mais coisas para ler por conta daquela da polêmica lista que saiu de melhores livros do século XXI. Aí eu fui dar uma revisitada, procurei resenhas dos livros que eu achava que eram mais interessantes e tal, mas ando... É isso, acho que a palavra é monogamia, assim, ando super lendo a 451, assim, sabe? E me pautando muito por isso, e recebo bastante coisa. Eu recebo muita indicação de amigas que são professoras universitárias, que falam, tem tal livro que eu vi, acho que é legal você ir atrás. E muita coisa que me mandam também por e-mail, assim, via redes sociais, que a pessoa pega eu tenho um e-mail lá público, né? Então me mandam muita coisa por e-mail. Isso a pergunta me fez pensar, acho que tem que, né? Uma tarefa aí, né? Não, tipo, vai sair de chamada dessa mesa, Juliana Borges defende a monogamia. Não, a questão da literatura negra... Exato, Juliana Borges, polêmica. Totalmente. Acha que não existe literatura negra. E defende a Deus monogamia. do céu, gente. É sempre bom confiar na imprensa. Eu sou um leitor caótico, eu leio um monte de coisa, saltado de todas as origens que você possa imaginar, e o tempo todo, e do tempo para cá, eu tenho lido muita coisa no Substack, nessa plataforma, Substack, onde tem acontecido coisas muito interessantes em relação a livros. Muito interessantes, muito. Coisas excessivas, coisas bem arrumadas, coisas super acadêmicas, coisas muito loucas. Então, eu estou achando isso que é muito interessante e também muito sintomático de que há um tédio geral. Assim. Então, acho que isso acho que tem coisas em ebulição ali, e não necessariamente profissionais. O que eu acho ainda mais interessante, ou seja, ficar atento a essas vozes que estão pitando assim. Mas acho isso, Paulo, que você falou, para mim, eu tenho como diagnóstico, quando o X foi derrubado,
né? E quando tem toda a transformação, bom, do Twitter para o X, e o X, né, sendo tomado pelo Elon Musk, eu fiquei órfã. E eu acho que o Substack é uma reação também de pensar que a gente não tem mais rede de texto, né? Então, você ter texto um pouco mais longo, né? O Instagram não dá conta, o Facebook não dá conta. Então, né? Então tinha uma, acho que também é sintomático do que a gente está falando aqui. Eu me informava muito, seguia muitas pessoas no X e que parei completamente de acessar e que esse debate mais caótico assim acontecia lá e que agora eu acho que está migrando para o Substack de maneira com textos mais longos, né? Com a vantagem de ser muito civilizada a rede. Exato. Não tem... Mas tem comentários, né? Se a gente quer falar de polêmica, né? Depois do podcast de janeiro, o Substack teve muitos comentários. Paulo não sabe do que eu estou falando. Depois ele se informa. Ju, na sua resposta, você até comentou um pouco dos autores independentes. E uma das perguntas aqui do público é como vocês atuam com os autores independentes, pensando no recebimento dos livros pela crítica, e também o que vocês acham dessa classificação independentes, como hoje muitos autores, inclusive, acabam custeando a própria publicação. Olha, eu falei isso, né? Eu quero me colocar essa tarefa de até escrever mais sobre literatura independente, né? Para mim, eu não sei assim eu não sei se tem um movimento, como a turma se define. Eu acho que autor independente basicamente é quem se autopublicou, né? Essa é a minha visão assim sobre isso. E aí, como eu acabei me reaproximando, teve um tempo que eu trabalhei num projeto que a gente fazia muita coisa com a turma do Slam, né? Com slammers. Então tinha mais essa relação. Mas aí, de uns tempos para cá, não sei se é uma coisa coordenada entre os autores, mas de um tempo para cá começaram a me entregar muita coisa de autor independente. Mas eu estou amando, assim, sabe? Porque começaram a me mandar muita coisa, encontro as pessoas nas atividades, em sarau e tal, e aí me entregam esses livros. E aí eu vi que está crescendo uma pilhinha. Eu falei, tem que começar a escrever sobre essa galera, começar a falar sobre isso aqui. Tem coisa muito, muito interessante e muito legal, assim, né? Mas eu acho que do que eu tenho para contribuir é isso. Assim, acho que a minha ideia eu acho que a gente tem que sim ter essa preocupação de falar mais sobre esses livros, né? Porque eu acho que um livro que é publicado, né, por uma editora, você tem ali uma campanha que é pensada, né, de divulgação daquele texto, daquele livro. E a autoria independente não, né? Muito essa coisa de encontrar as pessoas na rua, entregar de mão em mão, tal. Então, se a gente puder dispor, né? A gente está com esse espaço. A gente falou de bastante liberdade que a gente tem na 451, né? Então, acho que a gente tem que dar vazão também e falar desses autores, principalmente se for algo que nos toque muito, que a gente ache relevante, importante. Eu acho que é isso. É o que eu tenho refletido nos últimos períodos, é como eu dou vazão a essa produção que é uma produção muito grande, super diversificada. Então, já recebi crônica, poesia, ensaio, né? Tenho alguns livros, inclusive, de autores independentes que estão em situação prisional, né? E que me fazem chegar aos livros, né? Então, a pessoa escreveu ali com papel de pão, tal, e consegue fazer chegar o livro quando eu vou em alguma atividade, me entregam o livro. E eu acho que o meu papel, se eu tenho esse espaço com liberdade para escrever, e que tá, inclusive, me pede, né? 451 é muito legal, que pede para a gente propor. E aí, nos últimos 2 meses, eu falei, acho que eu vou começar a dar vazão a isso, sabe? E acho que o meu papel ali é divulgar, então, o que tem sido de bom, de qualidade, produzido pelas mãos desses próprios autores e autoras, assim. Acho que um pouco isso, não sei. Chegaram aqui 2 perguntas que trazem coisas parecidas, eu vou tentar juntar. Vocês comentaram do Substack, que eu acho que acaba tendo uma crítica mais aprofundada, mas com as redes, internet também, booktokers, tem também essa crítica mais curta, e os jovens estão lendo cada vez livros mais curtos e rasos, de acordo aqui com uma dessas perguntas. E a outra traz um pouco o ponto de que a gente está tendo que ser muito literal, que a metáfora quase que não está sendo mais percebida, entendida, né? Como é que vocês veem isso e como isso afeta o jornalismo literário? Eu não sei se eu falo por todo mundo, mas acho que tem um gap geracional aqui. Não estamos no TikTok, né?
Não estamos? Posso falar por todos? Não, não estamos, né? Então, você tá? Ah, então... Defende a monogamia e tá no TikTok. Conta pra gente, Ju, como é o lado de lá. Então, gente, eu tô lá. Vai, vou começar. Basicamente, meu TikTok eu sou uma. E não eu escreveu sou voyeur. o texto sobre Harry Styles. Pois é. Eu não entendo. Não entendo. Eu sou uma observadora no TikTok, basicamente, né? Eu gosto, assim, o meu TikTok é extremamente viciado. O meu perfil, assim, é memes. Aí, no meio, aparece um comunista falando de revolução, aí meme de novo, né? Basicamente isso. E tem uma sessão que eu falo que é um pouco estranha, porque eu sou uma pessoa que gosta de organização. Então, eu tenho uma sessão lá, eu fico horas vendo vídeo das minas guardando... Organização de casa. Eu fico horas, gente. Mas e os booktokers? Você acompanha? Então, cara, é péssimo. Não, estou no TikTok, mas eu não acompanho muito os booktokers. Assim, Ela só quer saber de gaveta arrumada. Mas, por incrível que pareça, o meu perfil tá lá, Juliana Borges, escritora, mas eu não faço. Mas como acabo, às vezes, tem essa coisa do escritor, às vezes o TikTok me joga algo sobre livros. E realmente eu percebo uma diferença, assim, que é uma geracional mesmo do que a gente está lendo, né? Eu, com uma pessoa com mais de 40 anos, que eu estou lendo, que eu acho interessante e tal, e do que a turma mais nova está lendo, né? O que a Gen Z está lendo. Geralmente, quando aparece algo de literatura para mim da Gen Z, é muito de literatura de fantasia, assim, né? Muito de ficção científica, muito onda asiática, assim, então muito anime e tal. São essas as indicações que, quando aparece de TikTokers, assim, booktokers mais jovens. E eu acho que a nossa geração, quando aparece alguma coisa para mim seja de booktoker, de livro, assim, acho que a gente ainda não sacou o TikTok, assim, sabe? Até eu acho chato, assim, sabe? Tipo, falo, nossa, você está aqui falando horas, não é isso, entendeu? Eu me divirto às vezes com os booktokers que fazem memes divulgando o livro. Então tem um que viralizou horrores, que é de um menino assim falando que é como ele lê como ele está lendo um livro muito interessante e ele não sabe falar o nome da personagem. E aí ele está lendo e fala, e aí fulano, e segue a leitura, tarará. E aí apareceu isso várias vezes para mim e eu fui atrás do livro, entendeu? Que ele estava falando, falei, cara, que livro é esse? Vou atrás do livro. Ou seja, funciona, né? Funcionou, entendeu? Eu falei, cara, eu quero ver esse livro e realmente depois eu percebi que quando eu li o texto, eu infelizmente reproduzi o meme, assim, eu não consegui ler o texto. Não consegui, verbalizar o nome da personagem e li igual o meme, assim. Então, acho que tem uma linguagem que talvez a nossa geração ainda não sacou, a gente não entendeu que é só pegar o nosso celular e falar o livro tal é muito interessante por tais aspectos, não sei o quê. A maneira de divulgar também dessa nova geração é outra, assim, também é com meme, é com a piada. Então, você se diverte com aquele meme e você fala, cara, eu vou atrás desse livro, vou ver se isso aqui é legal mesmo e tal. E eu acho que o tipo de tema, né, os gêneros que eles estão lendo também são bem diferentes dos nossos, assim, eu acho. Queria trazer só um aspecto que eu acho que é difícil falar de geração, né? Porque gerações são heterogêneas, né? Tem gente da geração que, né, enfim, lê mais, lê menos, não, né? Então lia-se mais, sei lá, talvez lia-se um tanto mais. Vejo uma dificuldade maior de atenção. A gente está nessa economia da atenção super disputada hoje, etc. É mais difícil. Tem minhas alunas aqui na primeira fila que tiveram aula comigo já. E aí eu vejo, sabe, dar texto semanal, quem leu? Começa o semestre, assim, 80% levanta a mão. No final já está 20%, né, da sala lendo. E tem uma dificuldade, eu acho. Eles estão lendo no celular, eles estão aqui, falando, professor, na página tal, né, já não imprime texto, não lê mais em papel. Então, acho que tem vários desses fenômenos importantes para a gente pensar. E eu acho que a 451 tem feito, eu vi no Instagram, eu acompanho no Instagram porque eu não tenho TikTok igual a Ju, mas estou pensando em fazer depois desse, Ju, que você indicou aí. A Ju é o futuro da revista. Mas eu acho que uns vídeos interessantes, né? Com a Mauri explicando, falando de algumas... E eu acho que isso é importante. Acho que a gente tem que dar uma
saída do texto também para outras linguagens e formatos para comunicar, porque senão a gente pode fazer resenhas lindas, incríveis, que assim, o alcance é muito pequeno de leitura, né? E assim, é isso, a gente sabe que não é uma coisa de massa, mas eu acho que, né, é possível ampliar diálogo, e eu acho que isso é importante até para a gente ir envolvendo mais gente, né, nessa conversa ampliada, como disse Bianca, sobre a resenha aí do livro, né, enfim. Então, acho que a conversa fica mais ampliada se a gente busca esses novos formatos, e acho que a 451 podia dar uma investida nisso aí também, já além do sindicato aqui. Exatamente. Acho que todos nós vamos abrir contas no TikTok mediante um aumento. Obrigada. Não, mas eu ia A gente não promete dançar, mas a gente... Tudo bem se for maior o aumento. Não, fale por você. Você não vai prometer dançar? Fale por você. O Paulo lembrou a gente mais cedo da nossa insignificância, eu acho que tem mesmo isso. E eu ia até perguntar um pouco de como furar a bolha, mas então tá aí, a 451 vai fazer um TikTok. Com dancinha, contamos com vocês. Mas sabe uma coisa? Eu acho que isso que a Ju falou, de que a gente ainda não sacou as formas de comunicação, em algum lugar eu acho que um descolamento é bom. Eu não acho que essa colagem completa, né, em como as coisas estão acontecendo faz sentido. Até pensando na experiência que eu tenho com os meus alunos e com as minhas alunas de leituras mais longas, de leituras mais aprofundadas, de demandas por isso, que eu acho que se a gente simplesmente cola, né, então agora é vídeo de 2 minutos, agora é vídeo de 30, a gente perde muito. Então acho que tem um papel da revista, claro, tem que furar a bolha, mas acho que um elemento de não estar completamente eu acho que é importante. Mas eu acho, Bi, que é no sentido de... Eu citei o exemplo desse booktalker, porque justamente assim, o jeito que ele fez o vídeo me deu vontade de ir atrás do livro. Foi uma coisa assim, ele não contou nada da história, sabe? Eu acho que a gente tem... Eu concordando com você, eu acho que tem que ser assim, se furar a bolha, mas para a gente também disputar essa galera, porque é justamente isso. A gente está contando com você. Não. Porque eu, por exemplo, eu tô lá, mas eu acho um absurdo as pessoas assistirem um filme inteiro. Porque vocês sabem que tem isso, né? Você assiste um filme inteiro pelo TikTok, gente. Videozinhos de 2 minutos, 3 minutos, a pessoa vê a primeira parte 1, parte 2, parte 3, parte 30. Eu falo, gente, como assim? Tipo assim, senta na frente do computador e assiste o filme inteiro, entendeu? Tipo, mas é isso, assim. Então, eu acho que também tem essa coisa da gente não ir, concordando com você, de não estar lá, mas com um senso crítico, né? Acho que é isso por aí. Eu vou ter que encerrar a mesa, mas eu queria fazer uma última pergunta para todos. São muitos anos de vários já colaborando com a revista, e eu sei que a gente, na crítica, não é para fazer oba-oba, mas agora a gente está numa festa literária, então cabe. Eu queria que vocês lembrassem se teve alguma coluna de vocês que mais marcou, que vocês mais gostaram de escrever, e também falassem se tem alguma produção literária que vocês têm gostado de acompanhar, ou lido algo de bom recentemente, ou alguma mesa. Eu queria falar da coluna que eu não escrevi para fazer o meia-culpa, de um dos melhores livros que eu acho publicado há muito tempo, que é Via Ápia, do Giovanni Martins. É um dos melhores livros de qualquer gênero, em muito tempo. E eu não escrevi, não sei porquê. Mas eu quero lembrar a coluna que eu não fiz. É essa. Tá. Eu acho que é um motivo muito egoísta da minha parte, mas a coluna que eu mais gostei foi sobre o dispositivo da racialidade, da Sueli. E porque quando eu encontrei com ela, ela falou: você colocou um título e escreveu coisas sobre o meu livro que eu acho que eu deveria ter colocado um outro capítulo com o título que você colocou. Então, achei isso um baita reconhecimento. Então, virou minha coluna preferida. E eu acho que a que eu não escrevi para seguir na linha do Paulo é a do Harry Styles, que eu devo para a Bianca. Bom, mês que vem já sei o que vocês vão escrever. Depois ela faz um vídeo no TikTok fazendo, né? Bom, para mim tem 2 edições da revista inteiras que são bem importantes. Uma delas que é o especial de cidades, porque ele demorou 5 anos para acontecer. Foi em fevereiro do ano passado, que é o especial cidades, e a revista atendeu a minha demanda de colocar pombos na capa, porque acho que o pombo é um animal urbano muito importante. No início da ilustração era uma cidade muito casinha de boneca. Eu falei, não, vai ter que cadê metrô, cadê gente passando, cadê um monte de pichação, outdoor, pombo, tal. E daí tem vários textos ali que, enfim, eu achei que funcionou muito bem, né, para além da entrevista com o Ben Wilson sobre o livro Metrópole. A segunda edição, que para mim é muito
muito importante, que é a edição sobre o Chile, das Memórias do Chile. E já vou fazer aqui o convite para que quem estiver aqui na feira, às 5h15, vai ter a conversa que eu vou mediar com a Lina Meruane sobre a ditadura chilena, a Palestina e tal, mas, enfim. E que, inclusive, tem um trecho do Sinais de Nós, que é o livro que ela está lançando pela Relicário, teve nessa edição sobre o Chile, mas que, para mim, foi muito importante, que eu escrevi sobre o meu avô. Então, também a revista me dá a oportunidade de escrever sobre livros, escrever sobre cidade, escrever sobre... Enfim, né? Então, eu falo que se eu topasse todas as ideias do Paulo Werneck, não do Paulo Roberto Pires, eu só fazia isso. E, para mim, também tem uma resenha que eu gostei muito nesse sentido, quando a Ju estava comentando, que foi a resenha do Vila Sapo, do Faleiro, que eu também entendo que é um livraço, e que ele falou, você sacou o livro. E daí eu achei que também foi uma coisa que me fez feliz, e começou uma conversa com ele também muito legal. Então, acho que tem essas dimensões. Bom, acho que, para mim, a primeira foi bem especial, né, de estreia ali, que foi o do Hervé Guibert, um livro que eu já tinha lido 15 anos atrás, quando estava me assumindo gay, descobri esse livro, Ao Amigo que Não Me Salvou a Vida, que é um livro muito bonito e estava saindo numa nova edição da Todavia. E eu fiz minha primeira resenha, foi essa, que foi já há 2 anos, né, acho que foi uns 2 anos e pouquinho. E uma das últimas, eu acho também, que eu aproveito para fazer o gancho do convite aqui também, que é da Mara Moira Neca, que é um livro de literatura, enfim, um romance em Bajubá, que é a linguagem que as travestis, cifrada que travestis, bichas e demais categorias aí de identidades dissidentes no século XX, XIX e XX utilizavam justamente para não serem compreendidas pelas polícias, pelas pessoas de bem, enfim, pela sociedade de modo geral. Então, vai ter essa conversa às 19 horas com a Mara, que também é uma das últimas resenhas que eu gostei bastante, de ler o livro, não entender quase nada, porque, de fato, não tem glossário, vem todas aquelas palavras, e hoje a Mara vai falar um pouquinho disso, dessa escolha, inclusive, de trazer um livro para não ser muito compreendido. Ótimo. Eu vou ter que encerrar aqui, que eu já passei do tempo, mas eu sei que perguntaram do que vocês têm acompanhado, então a gente espera esse TikTok, vocês contando o que vocês têm gostado de ler. E queria agradecer vocês por estarem aqui, por todos os meses, estarem aí com a gente na revista. Obrigada, obrigada também. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5.000 atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.